Eu tinha gravado todo esse vídeo, falado tudo, gravei todo o áudio e quando eu percebi a câmera não estava gravando. Então eu vou tentar gravar mais uma vez. Eu preciso e quero muito conversar com vocês, falar pra vocês sobre a nova minissérie da Netflix que estreou hoje, dia 31 de maio de 2019. Ela se chama When They See Us em inglês, e em português ganhou o nome Olhos que Condenam. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes, porque eu acho que faz mais sentido. Eu quero inicialmente contar pra vocês a história dessa série, sobre o que ela fala, e depois analisar elementos técnicos. Normalmente eu faço tudo isso junto, mas como essa história é uma história real que foi transformada em produção audiovisual, fica difícil analisar a construção de história, de narrativa, como um elemento simplesmente técnico. Olhos que Condenam conta a história de 5 meninos, 5 adolescentes que tinham entre 14, 15 e 16 anos, de Nova York, que em 1989 foram condenados por um crime que eles não cometeram. Esses meninos negros estavam no Central Park na noite do dia 19 de abril daquele ano, brincando, se divertindo, aprontando. E como eles estavam fazendo algumas brincadeiras e algumas coisas que causaram certa bagunça, eles foram levados pela polícia para a delegacia. Esses 5 da história e outros vários. Só que no horário próximo a esse acontecido, a polícia também encontrou uma mulher inconsciente no meio do parque que tinha sido agredida, violentada e estuprada. E a justiça simplesmente somou 1 mais 1, querendo que desse 2. E no dia seguinte, esses meninos eles eram considerados suspeitos do caso, ainda que não houvesse quase nada que os ligasse a esse crime. Durante 42 horas, eles foram interrogados pela polícia por detetives, sem a presença dos pais, sem a presença de advogados, sem direito a ir no banheiro, sem comida, e foram coagidos a confessar participação, envolvimento nesse crime e a acusar uns aos outros, ainda que alguns deles não se conhecessem, para que essa história tivesse uma resolução. Eles foram levados a julgamento e 4 deles foram julgados como crianças, como adolescentes, porque eles tinham menos de 16 anos, tinham a menoridade penal, e um deles tinha acabado de completar 16 anos, então foi julgado como adulto. Os 4 mais novos pegaram 7 anos de prisão, enquanto o mais velho pegou 15 anos de prisão, numa prisão normal e não num reformatório juvenil. Anos mais tarde, o verdadeiro culpado, que já estava preso por outros assassinatos e estupros na época, decidiu chamar as autoridades e confessar a culpa. Aqui, essa história foi transformada em série pela Ava DuVernay, numa minissérie de 4 episódios. Além de uma história de criminalização racial, essa série também fala um pouco sobre como funciona o sistema penal dos Estados Unidos. Então, o primeiro episódio da série é focado todo na parte de interrogatório, do momento em que o crime aconteceu, passando por todo o interrogatório e todos os absurdos que foram feitos durante o caso. O segundo é voltado para o julgamento, para a construção de caso, para como esse caso foi mal construído e ainda assim fez com que os meninos fossem presos. O terceiro episódio, ele gira em torno dos 4 meninos que passaram alguns anos no reformatório juvenil. Então, mostra como esses reformatórios funcionam, como esses meninos lidaram com isso ao longo do tempo. E o quarto e último episódio, além, é claro, da resolução final, ele é focado no menino mais velho, no Cary Wise, que passou 12 anos preso numa prisão para adultos, numa prisão normal. Eu fiquei muito impressionada com o trabalho da Ava DuVernay, porque ela usou e abusou de todos os elementos técnicos possíveis para ajudar a contar essa história. E isso é uma das coisas mais legais que o audiovisual proporciona pra gente. Então, assim, ela usou colorações escuras, azuladas, cinzentas, para nos lembrar que essa história é uma história sensível, complexa e triste. E usar a coloração é um dos principais artifícios que você pode usar pra contar histórias, né? Quem faz isso muito bem é The Handmaid's Tale. Quem acompanha vai conseguir entender o que eu vou falar agora. Quando a série tá mostrando flashbacks, momentos do passado, em que Gilead ainda era os Estados Unidos, as cores são alegres, são vivas. E quando a gente tá no presente, a coloração é toda acinzentada, toda azulada, porque é uma sociedade absurda. Além disso, a trilha sonora da minissérie é impecável, traz estilos musicais que são culturalmente negros. Então a gente tem R&B, a gente tem rap, a gente tem um pouco de blues também em alguns momentos. Pra lembrar a todo momento que essa é uma história de racismo, é uma história de criminalização racial. E é óbvio que as músicas ajudam a criar essa ambientação.
mas com certeza o que mais me surpreendeu, o que mais me impressionou foi roteiro e direção, e como o roteiro e direção foram usados na hora da montagem. A gente tem cenas intercaladas em diversos momentos. Cenas voltando para passados recentes, ou às vezes também para passados mais distantes. E isso tudo é construído de uma maneira muito brilhante. Nos últimos episódios a gente tem os meninos mais velhos, ainda presos ou recém-liberados, lembrando do caso, lembrando de escolhas que foram tomadas, de coisas que foram feitas e que poderiam ter sido feitas diferentes. Eu imagino que isso seja algo que tenha passado muito pela cabeça deles. Se eu não tivesse ido pro parque aquele dia, se eu não tivesse acompanhado meu amigo, se eu tivesse ficado com a minha namorada, nada disso estaria acontecendo comigo. E esses recursos de direção e montagem também são usados de outras formas. No terceiro episódio eu fiquei bastante impressionada em como isso foi usado para construir cenas de passagem de tempo. Então a gente tem 4 cenas de passagem de tempo no terceiro episódio e a gente tem mais uma, né? Na verdade, mais algumas no quarto e último episódio. E cada uma delas foram feitas de maneiras diferentes. Tem muita série que se perde na hora de fazer cenas de passagem de tempo, que não consegue fazer isso direito. E essa minissérie, toda vez que isso acontece, é feita de uma forma diferente, que fica clara pro público e que ajuda a construir um projeto consistente. Tem uma outra cena que me chamou a atenção no final do segundo episódio, quando acontece a condenação, quando eles são de fato condenados. A gente tem um dos meninos em foco, e aí uma tela preta vai aos poucos subindo, devagar assim. Quase como se fosse um olho fechando, mas que deixa claro que naquele momento a vida desses meninos estava sendo mudada e levada para uma realidade injusta e extremamente triste. Diálogos também são usados de maneiras bastante inteligentes para causar sensibilização, para algumas vezes causar também um leve choque, assim, de presta atenção em como isso tá acontecendo, no que tá acontecendo aqui. Vou dar 2 exemplos disso. No segundo episódio, tem um momento breve focado no Trump. Pra quem não conhece o caso, eu também não sabia disso, mas eu dei uma pesquisada. Na época, o Trump era só, um empresário. Ele não era ainda presidente dos Estados Unidos, nem político. E ele gastou $85 mil em 4 anúncios, em 4 dos principais jornais de Nova York, primeira página, pedindo pela pena de morte aos meninos, pedindo para que a pena de morte voltasse ao estado de Nova York, para que esses meninos fossem condenados à pena de morte. O que já é um absurdo só o fato por si só, né? E aí, a mãe de um dos meninos tá reclamando disso, tá triste com essa história, óbvio. E uma outra personagem vira pra ela e diz: calma, não dá muita atenção pro Trump, porque os 15 minutos de fama dele estão quase chegando ao fim. E essa frase é uma frase bastante irônica, né? E mostra quantas pessoas não acreditavam que os discursos opressores e absurdos e extremistas do Trump levariam ele até a presidência dos Estados Unidos. Tem uma outra cena que já causa emoções um pouco diferentes, mas é uma cena do Kerry Wise, que é um menino que foi julgado como adulto e que ficou 12 anos na cadeia, com um dos guardas de uma das prisões em que ele ficou durante esse tempo. E aí ele vira pro guarda e diz: nossa, eu não sei por que você é tão legal comigo. E o guarda responde: eu tenho um filho em casa, e se o que aconteceu com você acontecesse com meu filho, eu gostaria de pensar que tinha alguém tratando-o como ser humano. E aí na hora que eu vi essa cena, eu pensei, na mesma hora, ele não disse tratando com amor, tratando com carinho, tratando com respeito. Ele disse tratando como ser humano, porque eles não receberam esse tratamento. Eles foram tratados não só como criminosos, mas como animais. E eles eram apenas crianças. Tem uma única cena que eu não gostei muito, que é uma cena no episódio final, em que o verdadeiro culpado tá confessando o crime, e a gente tem cenas intercaladas com o momento da agressão, dele agredindo a vítima. E ainda que a cena não tenha sido tão explícita ou tão longa, eu acho que de qualquer forma ela foi um pouco desnecessária, porque simplesmente ela pode servir como gatilho e a gente tem que evitar que isso aconteça. Acho que eu não falei isso no vídeo, mas a vítima acordou, acho que 2 semanas depois do dia em que o crime aconteceu, mas ela acordou sem se lembrar de nada. Ela não se lembrava do que tinha acontecido. Então ela não serviu como testemunha para absolver os réus. A título de curiosidade, a Oprah é uma das produtoras executivas dessa série. A Ava DuVernay também é outra produtora executiva, mas a Ava faz tudo, né? Ela é produtora, roteirista, diretora, enfim. A série é dela, né? Mas eu só vi nos créditos e achei interessante mencionar que a Oprah é uma das produtoras desse projeto.
Fazia muito tempo que uma produção da Netflix não me impressionava tanto, não me deixava realmente admirada. Eu espero que essa série seja considerada para os prêmios de minisséries ou filmes pra TV do Emmy desse ano, porque na minha opinião merece. E antes de terminar esse vídeo eu quero falar só mais uma coisa. Inicialmente, a série ia chamar The Central Park Five, os 5 do Central Park, que foi como o caso ficou conhecido e como os 5 ficaram conhecidos. Também é o nome de um documentário que foi feito sobre essa história. Só que a Ava decidiu mudar o nome para When They See Us. Em português, a tradução literal dessa frase é Quando Eles Nos Verem. Em português, como eu disse, ganhou o nome de Olhos que Condenam. Eu achei um nome bom, só que o nome em inglês ele tem um significado mais forte. A Ava disse numa entrevista que o que ela quis fazer com a minissérie foi humanizar esses 5 antes meninos e agora homens, porque o que o público viu deles na época só foi relacionado, claro, ao crime, ao julgamento. E aí, com essa série, a gente consegue ver essas pessoas, como seres humanos, que tinham família, que tinham vidas, que tinham sonhos pela frente e que tiveram a sua juventude interrompida e roubada, na verdade, né? Porque apesar deles terem sido exonerados, apesar deles terem conseguido um acordo com o estado de Nova York para receber 41 milhões de dólares, nada no mundo vai recuperar esse tempo que foi perdido injustamente. E é isso que essa série traz: humanização, sensibilidade, essa história contada com todos os elementos audiovisuais possíveis de uma forma que alcance o público, que emocione e que traga também revolta. Porque enquanto eu assistia, eu só conseguia chorar de tristeza, de desespero e de revolta, assim, de não acreditar que isso aconteceu. E acho que é importante a gente saber dessas histórias, porque ainda que nada consiga reparar o erro que a justiça e que a sociedade cometeram com esses 5 meninos, é preciso conhecer o nosso passado para não cometer os mesmos erros no futuro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixem um like, comentem aqui se vocês já assistiram a série, se vocês vão assistir a série. Espero que esse vídeo tenha sido suficiente pra fazer vocês assistirem essa série, porque eu acho que todo mundo tinha que ver. Ela é maravilhosa mesmo. E é isso. Obrigada por terem assistido e até a próxima.